Nós já falamos sobre a ovelha perdida, falamos sobre a dracma perdida, e hoje nós continuamos no capítulo 15 de Lucas, e nós vamos falar hoje um pouco sobre o filho pródigo, uma história bastante conhecida. Aos irmãos que estão online, que o Senhor vos abençoe e continue fortalecendo. Eu espero que você use essa plataforma para ser consolidado pelo Senhor, mas não abra mão de estar na casa do Senhor. A congregação, ela é importante por vários aspectos, por várias razões. Congregar presencialmente é importante. Nós precisamos da interação humana, nós precisamos desse relacionamento próximo, e sermos fortalecidos pela fé um do outro presencialmente. Então, que você use esta plataforma eventualmente, não é? E que aqui seja sempre a sua rotina estar na casa do Senhor. Os irmãos que também assistem, compartilhem, né? Deixe que as pessoas ouçam a mensagem do Senhor de maneira mais agradável. E os irmãos favoreçam ao YouTube da Missão Vida Nova para que ele possa ter maior número de inscrições e compartilhamentos, para que o Senhor Deus possa usar esta ferramenta para consolidar as pessoas. Amém? Queridos, esta é uma parábola, é a terceira de uma sequência de 3 parábolas, como eu já disse, com um significado muito semelhante. A da dracma perdida, a da ovelha perdida e, por fim, esta do filho pródigo. Em todas as 3, os perdidos são os gentios. Os perdidos destas 3 parábolas apontam para os gentios. E os que ficam apontam para os judeus. Esta é a premissa da parábola. Os gentios estão representados pela dracma, pela ovelha e pelo filho pródigo. Para Cristo, que fala pelo céu, os gentios, que somos nós, perdemos nosso caminho com a ilusão de uma vida melhor, e aí fomos nos afastando de Deus, fomos nos afastando da presença do Senhor, esse caminho de ilusões. E aí nós ficamos perdidos e empobrecidos. Que coisa ruim, né? Perdidos e empobrecidos porque saímos do caminho ou do nosso lugar original. Quando saímos do lugar original, nos distanciamos, ocorre esse empobrecimento e ocorre que ficamos perdidos, distantes do nosso lugar original. Nessa parábola, o filho é apresentado como um indivíduo que, acima de tudo, despreza seu estado original e a sua felicidade. Ele despreza isso. Ele não reconhece isso dentro da sua casa, no relacionamento com seu pai. Por isso ele se afasta. E aí, antes de entrar no mérito do desprezo ao pai por seu filho, devemos entender que existe uma orquestração do mal. Desde o princípio existe uma orquestração do mal para destruir a reputação do pai. Saibam vocês, ou lembrem-se, que Lúcifer, o anjo do Senhor, que ensoberbeceu e se dispôs a romper o relacionamento com o pai. Ele, por conta disso, por conta do seu coração duro, ele não se arrependeu, ele não mudou a sua maneira de agir e ele ficou com esse trauma, o trauma no relacionamento paternal. Por conta da ausência de relacionamento de Lúcifer com o pai,
motivado por sua transgressão e por sua soberba, ele peleja constantemente a sua tarefa primordial é destruir a figura paterna no nosso coração, nas nossas emoções. Uma das coisas mais, assim, trabalhadas, executadas desde que o mundo é mundo, é a destruição da figura paterna. Colocando no coração de muitos pais um sentido de violência, um sentido destrutivo, para impedir que as suas gerações sucessivas possam respeitar e admirar a paternidade. Muitas pessoas jamais orariam a Deus chamando ele de pai, porque a sua relação paterna foi comprometida. Então, essa é uma tarefa, essa desconstrução social da autoridade paterna é uma das maiores bandeiras do mundo. É isso que o mundo faz, esse mundo corrompido. E é natural. Isso gera a inversão de valores e os prejuízos oriundos desses desrespeitos à casa paterna. E aí a gente vê essa deteriorização, esse degringolar da sociedade por falta de respeito à autoridade paterna. Nós temos o problema dos dois lados, mas a origem é uma só. O problema se tornou o pai, que é um indivíduo problemático, traumatizado, transgressor, que comete muitos desajustes, ele traumatiza os seus filhos, e muitos filhos, provocados por uma ideia, por um ensinamento maligno, revoltam-se, rebelam-se contra os seus pais, criando uma animosidade muito grande e não aceitando mais nenhuma figura de autoridade sobre a sua vida. O grande prejuízo da sociedade humana nesse aspecto, a gente vê constantemente. As pessoas não estão dispostas a aceitar a figura de autoridade. Muitas pessoas que vêm para a igreja, irmãos, elas têm um desafio muito grande. No discipulado pessoal, muitos discípulos meus tinham mais facilidade de ouvir a apóstola do que a mim. Eles não conseguiam se submeter ao ensino e à demonstração dada por mim, porque eu remeti a eles a lembranças dolorosas do relacionamento paternal. Já ao passo que a apóstola não. Então, muita gente, ferido e traumatizado, rejeita a figura paterna, porque este é o objetivo maligno, principal, para que você jamais se conecte com o Pai eterno, com o poderoso Senhor. Então, nós temos aí um trauma que começou no céu e vem se expandindo por toda a terra ao longo dos séculos, dos milênios, até chegar aqui na nossa geração, até chegar nessa época, que nós vemos aí um monte de gente que são chamados rebeldes sem causa. Pessoas que não aceitam a autoridade paterna, não observam, não refletem sobre o poder da autoridade paterna. A palavra, a voz, a intenção, o propósito do coração paterno em direção aos seus filhos, por conta de muitos pais, de muitos casos que existem na terra, que são, assim, inomináveis. São casos tão horríveis que a gente nem gosta de falar sobre isso, mas existem. E esta é uma tarefa maligna. O diabo quer fazer isso, ele quer desconstruir esta figura paterna. Então, nós precisamos ter isso em mente. Esse é um propósito do diabo, destruir essa figura, anular o respeito à autoridade paterna. E quando o Senhor Jesus conta essa parábola, nós vemos aqui essa parábola do filho pródigo, esse esbanjador, esse gastador, porque ele está na casa dele, ele usufrui de todas as benesses da casa do seu pai,
do relacionamento com seu pai, do relacionamento com seu irmão, de todas as melhorias ou de todas as condições favoráveis de conforto que tem na casa paternal, ele desprezou isso, ele rejeitou isso. Esse indivíduo quando o Senhor Jesus conta a parábola, ele está falando do gentio que se afastou. Desde o Éden, quando Caim se afasta de Deus, quando Caim rejeita a autoridade de Deus, quando ele manifesta o desejo do seu coração em se rebelar contra Deus. Nós estamos vendo isso. Na verdade, o próprio Adão transgrediu com autoridade. Então, nós vemos aqui, e é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho com você, esse desprezo do filho pródigo. O primeiro desprezo que nós poderemos, assim, fazer a reflexão é a identidade paterna. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A identidade paterna, o DNA, a sua criação, a sua origem está na bendita pessoa do Pai Eterno, está na bendita pessoa de nosso Senhor. Quando o Senhor fala dessa parábola, ele está falando de um filho que despreza a identidade paterna, ele despreza a sua origem, ele despreza o seu DNA, ele despreza a sua criação. Isso é doloroso, porque quando nós não olhamos para o nosso genitor, para o nosso pai, e entende que quando nós olhamos do ponto de vista humano, vemos lá um ébrio, vemos lá um violento, vemos lá um espancador, vemos lá um indivíduo estrupiado pelas circunstâncias da vida, um transgressor de carteirinha. Quando olhamos para o pai, nós tendemos a desprezá-lo e rejeitar a sua autoridade. Mas independe do que ele faz, independe daquilo que ele crê ou da sua obediência a princípios e leis, porque a nossa origem vem da carga genética dele, de quem ele é, não do que ele faz. Então, do ponto de vista humano, quando nós desprezamos a autoridade, estamos desprezando a identidade. Mas nesta parábola, o Senhor está falando sobre Deus, que nós estamos desprezando a nossa origem, estamos desprezando a nossa criação, estamos desprezando o DNA celestial que está em nós. O segundo desprezo que este filho tem é a casa paterna. Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Aqui é o lugar onde a autoridade e os princípios existem. Quando Deus constrói, edifica, planta um jardim e diz: esse aqui é o lugar para vocês morarem. Mas o Senhor está ali, o Senhor está com eles, o Senhor convive com aquele casal. E o Senhor estabelece leis, ele estabelece princípios para que aquela família, que aquele casal, que aqueles filhos dele pudessem se submeter aos princípios, às leis. Então nós estamos vendo aqui que este filho despreza a casa paterna, ele despreza a autoridade, ele despreza os princípios estabelecidos. Então, as pessoas, quando desprezam frequentar a igreja, quando desprezam as ministrações de Deus, elas estão fazendo isso porque não aceitam em sua alma, em seu espírito, em sua mente, os princípios, as leis, porque está com um vírus maligno da rebeldia, da transgressão, e não querem ser imunizados pela palavra, não querem ser curados pela palavra. E essas pessoas, elas fazem como o filho pródigo, desprezam a casa paterna, desprezam os princípios. Hoje há um deboche comum, há um desprezo comum
à casa paterna. As pessoas, elas estão falando assim coisas bárbaras sobre muitos líderes. É verdade que existem muitos pastores, muitos obreiros, muitos líderes que não andam segundo a palavra de Deus, que fazem coisas horrorosas, feias demais. Mas sabe, irmãos, todas essas pessoas a seu tempo prestará conta diante de Deus. Não compete a nós julgarmos as pessoas. Se você não se sente bem numa congregação, ainda bem que existem tantas nessa terra, não é verdade? Então é fácil. Deus permitiu tantas coisas e tantas facilidades para favorecer. O que Ele não permite é uma língua grande, onde a gente fale e desrespeite e anule as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos fazer isso. Então, muita gente, ela não aceita o lugar de autoridade. Eu sou, nem meu pai nem minha mãe manda. Se seu pai e sua mãe não manda, ou você é que não obedece. Então, quando o Senhor Jesus está contando essa parábola, ele está dizendo que esse filho, ele não está aceitando a autoridade do seu pai e não está aceitando os princípios do seu pai, por isso ele quer correr o mundo e desfrutar de uma liberdade ilusória, porque saibam vocês, dentro da igreja existem leis, existem princípios, mas lá fora, na boate, na zona de baixo meretrício, em qualquer lugar que você tiver, existem regras. Na gangue, nas ruas mais distantes e obscuras da terra, existem leis. Entre os bandidos existem leis, que se o indivíduo não seguir aquelas leis, aqueles princípios, ainda que estapafúrdios, mas existem, se o indivíduo não se submeter a eles, eles vão pagar o preço. Então é uma ilusão maligna quando o indivíduo prefere fugir da casa do pai, porque não quer se submeter, porque não quer aceitar os princípios da casa do pai, ele quer ir para o mundo, achando que no mundo ele tem a liberdade de fazer o que quer. Não, ele vai fazer o que o pecado escravizar. Ele vai fazer o que o Deus desse século determinar. Ele vai se submeter voluntariamente ou involuntariamente às regras deste mundo cruel. Então é uma ilusão provocada pelo mal. Outro desprezo que o filho pródigo comete é o desprezo ao alimento paterno, a sua nutrição moral, social e espiritual. Ele despreza essa nutrição moral, espiritual, social, aquilo que nutre ele, que alimenta ele, que abastece ele. Jesus, em suas palavras, diz que ele é o pão, ele é a água, ele é que supre. Ele diz que é para comermos de sua carne, bebermos de seu sangue. E as pessoas rejeitam isso, porque elas querem comer tudo, menos a verdade. Porque elas se satisfazem com uma ilusão, e é ilusão mesmo. Quando a pessoa diz, eu como que quero, então vai comer o quê? Alfarrobas, vai comer o alimento dos porcos, vai desejar o alimento dos porcos porque está rejeitando a nutrição, o alimento paterno. Outra coisa interessante que eu consigo ver aqui nesta parábola é a rejeição à proteção paterna, essa cobertura. Ele é fortaleza, ele é socorro, ele é refúgio. Vários salmos citam isso claramente. Salmo 46 diz que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, bem presente na hora da nossa angústia. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa linda. E esse indivíduo, ele
despreza, ele rejeita essa cobertura, ele rejeita essa fortaleza, porque ele está ensimesmado, porque ele está achando que pode fazer essas escolhas e vai morar em taperas velhas, e vai morar, pior ainda, debaixo de uma árvore, e vai morar junto com porcos, com a imundície. Os porcos, quando o Senhor Jesus na parábola apresenta os porcos, que aquele filho pródigo deseja comer, o alimento dos porcos é a representação mais desprezível que Jesus poderia apresentar para os judeus naquela hora. Primeiro, porque os porcos são considerados imundos na alimentação judaica. E segundo, porque imagina, se o porco imagina a comida do porco. E ele estava ali vivendo, tendo aquele contato com aquela imundície. Então, ele abre mão dessa proteção. Ele vai viver ao relento. Ele foi roubado. Ele foi inutilizado. Ele foi diluído na terra. A riqueza dele. Qual é a riqueza de um filho, irmãos? Não estou falando de ouro, de prata, de diamantes, de dólar, de real. Qual a riqueza de um filho? É a semelhança com seu pai, é a genética do seu pai, é a existência, é a saúde que ele recebe. E quando esse indivíduo sai desprezando essa cobertura, quando ele sai desprezando essa fortaleza, esse socorro, esse refúgio, quando ele sai desprezando tudo isso, o que ocorre? Ele fica vulnerável. E vai, por conta da convivência dele com as intempéries, com a violência, com os relacionamentos prejudiciais, a imagem, a semelhança com o seu pai vai se desgastando, vai amarelando, e ele vai ficando cada vez menos parecido com Deus, a ponto de fazer coisas grotescas. E é o que vemos na terra, pessoas querendo, irmãos, parecer um lagarto, um alienígena. Esses dias eu estava vendo um indivíduo, ele quer fazer uma cirurgia, ele já tem o rosto todo modificado com coisas, com calombos, com piercings, com escamas. Agora ele vai fazer mais uma cirurgia para ficar parecido com um extraterrestre. Ele quer parecer um extraterrestre. O que se pensa de um indivíduo desse? Ele tem as escolhas dele, ele está fazendo as escolhas dele. Eu não vou me meter nas escolhas dele, ele que escolha. Mas será que é uma escolha saudável? Onde eu abro mão de parecer com Deus, de ter a semelhança com Deus, para parecer um animal rastejante, um extraterrestre, que supõe-se que um extraterrestre é todo esquisito e deformado, a gente nem sabe. Mas é essa a natureza, porque saiu dessa cobertura, saiu dessa fortaleza, e a gente vê muitas pessoas. Quantas pessoas já passaram por este redil aqui, irmãos, por essa casa, foram amados, foram abraçados, oramos, ministramos, mas um desprezo pelo princípio, um desprezo pela lei, um desprezo pela cobertura, pela fortaleza, tomou conta de seus corações e olharam ao largo e desejaram sair desta sociedade semelhante ao Altíssimo e ir para uma semelhante ao transgressor perene. É isso que nós vemos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor deseja ter comunhão com a gente. Então, aqui a gente percebe que o filho pródigo, ele está desprezando a comunhão paterna, o relacionamento, essa interação. A nossa plenitude como humanos, irmãos, olhe para o seu irmão, olhe para o lado, veja o seu irmão, a nossa interação, nosso relacionamento com ele é maravilhoso.
a sociedade está doente porque está cada vez mais longe um do outro. Nós estamos vendo uma crise de solidão. Nunca na história se teve tantas pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico. Nós estamos vendo muitas coisas porque cada vez estamos nos afastando uns dos outros. E neste afastamento uns dos outros, as pessoas não querem mais nem vir ao salão para congregar. Ah, não, vou ficar aqui em casa mesmo. Mais distantes uns dos outros. Não abraça mais, não cumprimenta mais, não se relaciona mais. Isso é ruim para nós, irmãos. Isso é ruim, isso prejudica a nossa vida. Mas imagine, irmãos, nós temos um pai que está de braços abertos e ele abriu os braços mais escancaradamente na cruz do Calvário, dizendo: ei, eu vos amo, venha para mim, venha se relacionar comigo. E aqui esse filho está desprezando essa interação, esse convívio com o pai. Então nós estamos vendo muitas pessoas se afastando da igreja porque perdeu essa graciosa convivência com o pai, porque está tão preocupado em achar defeitos, está tão preocupado em se posicionar contra, está tão preocupado em sentir-se livre, que ficou prisioneiro das suas escolhas. Perdeu-se no caminho. Não tem mais graça de abraçar o pai, de chorar no ombro do pai e de dizer: papai querido, olhe para mim. Sabe, irmãos, eu já passei por muitas situações na minha vida, já vivi tantas experiências, sabe, de todas elas, as minhas maiores frustrações é quando eu me distancio de Deus por alguma razão. Sabe, não tem lugar melhor do que se curvar diante de Deus e dizer para Ele: paizinho, eu estou aqui, carente, necessitado, faz um cafuné em mim, papai. Sabe, o doce Espírito Santo preenche o nosso coração e nos alegra, nos emociona e nos dá forças para continuar mais um dia. Nessa parábola, o filho pródigo, ele está desprezando essa comunhão. Ele quis se afastar, ele quis se distanciar. Ele pede a herdade. Do ponto de vista judaico, do ponto de vista do Oriente, pedir a herdade, ainda aqui na nossa sociedade ocidental, pedir a herança antecipada, irmãos, é um desaforo. É como se quisesse a morte do pai, a morte da mãe. Eu vou pedir a minha herança antecipada. Não existe, ainda bem, legalmente, não existe herança antecipada. Você precisa, os pais precisam bater com a cachuleta primeiro. Então, quando se conta essa parábola para um judeu, falando que o filho pediu a herança ao pai antecipadamente, isso é uma afronta muito grande, isso é um desaforo muito grande, isso é um desrespeito muito grande. E quando o indivíduo congrega, está aqui abastecido pela palavra do Senhor, alimentado, vive em comunhão, quando ele se afasta, ele vai para o mundo, ele vai tomar as decisões e as escolhas tão erradas, sabe, irmãos, ele está pedindo a herança dele, ou seja, durante X dias, X anos, ele foi abastecido, foi influenciado, foi alimentado, foi protegido, está cheio de conhecimento das coisas do Pai. Quando ele diz: pai, eu não lhe quero mais, eu vou me afastar, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Então, quanto mais longe do Pai ele fica, menos parecido com o Pai ele será. Esta comunhão paterna. Sabe, irmãos, o diabo, desde o princípio, quer destruir a sua comunhão paterna. Talvez o seu pai físico tenha feito muita besteira. Talvez o seu pai físico tenha errado o caminho drasticamente. Talvez ele tenha sido alguém muito ruim na sua vida. Mas compete a você
perceber que toda maldade no coração desse pai físico foi plantada por um ser abjeto, um ser nojento, que rejeitou a paternidade no céu. É a feitura dele, a obra dele, a engenhosidade maligna dele em destruir o seu relacionamento com o seu pai, para que ao orar você não veja em Deus o mais poderoso relacionamento. Não desprezando o relacionamento da mãe, mas saibam vocês, irmãos, há estudos que indicam que 90% da personalidade dos filhos vem do pai. A ausência paterna no filho, ela é drasticamente visível. Sérios traumas, sérios problemas se dão pela ausência paterna. E é o que mais tem nessa sociedade que estamos vivendo. Então, as pessoas perderam a referência de relacionamento paternal. O meu velho pai sempre foi um pai amoroso. Ele me deu umas costas boas, ele me corrigiu, ele me bateu, ele me botou de castigo. Mas eu lembro do meu pai com muito amor e com muito carinho, porque o papai sempre me abraçou, sempre me beijou, sempre disse que me amava, sempre me alimentou, sempre me protegeu, me defendeu, me levou no médico. Então, quando eu oro a Deus e falo, Pai, a minha referência é muito saudável. Eu tenho o prazer de chamar Deus de papai. Me lembra na hora o relacionamento que eu tenho com meu papai. Agora, uma pessoa que teve um relacionamento fraudado, um relacionamento destrutivo com o seu pai físico, como você pode ter uma referência paterna em relação a Deus? Essa é a obra maligna, irmãos. Por isso o Senhor quer virar a chave. Ele quer que você veja esse texto bíblico e aprenda com isso. Que a razão do seu pai físico ser horroroso, ele ter te prejudicado, não é uma escolha pessoal. É uma escolha do Deus deste século. E, infelizmente, ele estava na hora e no lugar e recebeu. Não foi tratado. Muitos desses pais violentos foram molestados sexualmente, ou sofreram violências físicas, ou violências morais, e eles perpetuaram esse modelo, trazendo grandes traumas, e isso prejudica o relacionamento do indivíduo com Deus. Até porque o indivíduo que foi maltratado pelo pai, como ele ora a Deus, Deus, por que o Senhor deixou que meu pai fosse tão ruim comigo assim? Já é uma oração de reclamação, já é uma oração dizendo, o Senhor não é pai, por que o Senhor deixou que meu pai fosse assim tão ruim comigo? Desprezível, tratou-me com indiferença. Então, quando eu olho para o filho pródigo, eu consigo ver que ele abandonou a casa paterna, ele abandonou a comunhão, esse relacionamento, essa interação, essa plenitude. Meu papaizinho, velhinho, doentinho, deitadinho na cama dele, eu chegava lá e sentava perto dele, ele ficava passando a mão no meu braço assim, meu filho, você está aqui comigo? Ele não tinha força mais para nada, mas sabe de uma coisa, quando eu estava perto dele, eu me sentia forte. Sabe que durante muitos dias, e ainda hoje eu sinto a ausência do meu pai, parece que não tem eira nem beira, sabe, não tem lugar de segurar. Meu pai foi embora. Eu fico procurando se meu pai me dava bronca. Muitos cultos que eu preguei aqui, quando eu terminava e descia do altar, ele virava aquela mãozinha, levantava o rostinho e falava assim, não é pelo muito falar que convence as pessoas. Para que uma pregação desse tamanho? Prega menos. Ele brigava comigo. E sabe, irmãos, eu lembro com saudade dessas broncas do meu pai. Um dia eu estava na minha casa sem camisa, ele estava lá. Ele virou para mim, vai vestir uma roupa, rapaz, esse barrigão de fora aí. Pai, está muito calor. E eu não sou de ficar sem camisa em casa, porque ele nunca deixou. Mas eu estava na minha casa, aquele dia, sei lá, que deu em mim, eu estava sem camisa. E ele, vai vestir a camisa, rapaz. Eu olhei para ele e falei, estou na minha casa, está muito feio.
Eu fui lá dentro, vesti a camisa, voltei, ele fez assim, ó, ele gostava de fazer um joinha assim, ó. Ele fez assim para mim. Sabe, irmãos, o diabo, o maligno, ele tem destruído esta figura paterna, provocando o distanciamento das pessoas do Pai Supremo, do Deus Todo-Poderoso, do Pai original. E aí a gente visualiza o propósito do filho. Qual é o propósito do filho? O filho deve ser a glória do Pai. Diga comigo, o filho deve ser a glória do Pai. É a perpetuação, é a expansão da casa do Pai. A sua vida como filho, a minha vida como filho, é a glória daquele que me criou. Quando um pai olha para o seu filho, eu fico empolgado olhando para os meus filhos. São meus filhos, nasceram da minha genética. Já pensou que coisa maravilhosa? O Diogo vê o Arthur e o diretor, eita, os meus filhos, né? Ele se empolga. Cada ação, cada gesto, cada descoberta, cada sabedoria que se mostra ao filho, o pai se alegra. Uma coroa, é uma expansão, é uma perpetuação. O filho, irmãos, ele perpetua a nossa existência. Quando nós olhamos para os nossos filhos, bom, eu vou viver 60, 100, 110 anos no máximo, talvez 120, Jesus permitir. Mas os meus filhos continuarão a minha existência. Aí eles findarão os dias, darão filhos a outros e outros e outros, e daqui 1000 anos eu ainda estarei vivo com os meus tataranetos. Já pensou que coisa linda? Então, os filhos é a glória do Pai, é a herança. Diga comigo, o filho é a herança. O que significa isso, irmãos? Filho é o valor, filho é a estima, filho é o prestígio do Pai. A Bíblia diz que, olha, a aljava do Pai está cheia de flechas. Os filhos são as flechas. Ou seja, os filhos compõem a herança, mas eles também fazem com que a família se defenda, se proteja conjuntamente. Então, o propósito do filho é ser a glória do Pai, é perpetuar, é expandir a casa do Pai. O filho, quando você olha para o filho, e quando eu digo filho, estou falando filha também, não é? Senão assim me parece que eu estou com preconceito. Não, o filho, a filha são a glória do Pai. O Pai se alegra com isso, né? E o diabo, irmãos, o Deus desse século tem tentado deformar. As pessoas não estão satisfeitas consigo mesmo a ponto de se acharem em corpos errados, a ponto de quererem mutilar os seus corpos para trocar as suas identidades. Qual é o estado dessa sociedade, irmãos? É um estado de deteriorização, de putrefação, é um estado de mutilação permanente. As pessoas, elas estão sendo aí eu vou voltar a dizer, o indivíduo despreza a casa do Pai, despreza a autoridade, os princípios, as leis da casa do Pai, e se sente o rebelde poderoso, vai para o mundo achando que lá ele vai ditar as regras. Lê do engano. Chega lá, quem vai mandar é o Deus daquele século, é o pai do mundo, é o pai da mentira que vai mandar nesse indivíduo. A ponto de achar que as drogas é uma recreação. O indivíduo usar um cachimbo de crack, usar uma carreirinha de heroína, é uma recreação. Ele não sabe que aquilo ali está mutilando, está destruindo, está prejudicando. É impossível o indivíduo usar qualquer tipo de droga que seja e não ser agredido por ela, e não ser prejudicado por ela.
Mas o mundo está aí dizendo, eu posso tudo e todas as coisas. Com rapidez estão colhendo sobre si os frutos que plantaram, as sementes que plantaram. Então, o propósito do filho é a glória do Pai. Mas essa influência maligna do Deus desse século de empurrar os filhos contra os pais, de fazerem os filhos se rebelarem contra a autoridade paterna. O indivíduo, irmãos, vive dentro da casa do pai, come a comida que o pai comprou. E quando eu digo isso, estou falando da mãe, do pai, né? Dos genitores. Ele está dentro da casa, come a comida, veste a roupa que os pais compram, moram dentro da casa, têm a proteção, são cuidados na sua saúde, em todos os aspectos. Esse indivíduo, idiotizado, imbecilizado pelo Deus desse século, nas escolas federais, estaduais e municipais, esse indivíduo se rebela contra o pai, achando que está conquistando o mundo. Na verdade, ele está se tornando um humano imbecilizado, idiotizado, porque ele está desrespeitando, ele está transgredindo com a lei maior, com a lei que protege, com a lei que abençoa, com a lei que dá destino, com a lei que norteia o indivíduo, que é a figura paterna. Então, quando Jesus Cristo conta essa parábola, veja que essa é uma parábola rica, irmãos. Ela aponta várias facetas de um jovem que estava no convívio da sua casa. Então, esse gentio estava no convívio com Deus. Seu irmão mais velho, o judeu, estava no convívio com o seu pai, estava no convívio com toda a abastança da sua casa. Mas por conta, talvez, de algum forasteiro, de algum mensageiro do inferno, que passou por aquela região, fez a cabeça, doutrinou a mente daquele filho mais novo, ele então achou certo, julgou acertado sair de casa e ainda solicitar a herança, desrespeitando mais ainda a figura paterna. Ele se embrenha pelo mundo. E lá fora, irmãos, deixa eu te contar, olhe para mim, preste atenção, meu irmão, o mundo bate, mas não bate com dó, não. Ele bate de verdade mesmo. Ele dá umas tundas, mas para sair sangue. Esses dias aqui em Araguaína, aconteceram tantos crimes aqui em Araguaína, eu vi um indivíduo esfaqueado, com um tiro, encostado na parede, o sangue esguinchando aqui assim, e o repórter dizendo, este aí, o CPF está para ser cancelado, é bandido, está colhendo o que está plantando. A gente fica com dó, né, irmão, de ver um ser humano levar um tiro, esguinchar o sangue ali, a vida. E o que se passa na cabeça de um jovem desse naquela hora, será, hein? Será o que está passando? Aquele jovem transgressor, muitos que frequentaram a igreja, irmãos, que foram discipulados, inclusive foram discipulados por nós, frequentaram as nossas células, que foram mortos porque disseram, eu não aceito esses princípios da igreja, essas leis da igreja, eu não aceito isso, eu vou viver na minha liberdade. Quando ele leva um tiro desse, uma facada dessa e está lá entre a vida e a morte, ali, será o que passa pela cabeça dele, irmão? O que passou pela cabeça do filho pródigo, quando ele olhou para um lado e viu os amigos que não eram amigos, nada, cada um cuidar da sua vida, quando ele viu que a maior necessidade dele não podia ser suprida naquela terra, ele olha para si mesmo e diz, ei, peraí, tem um negócio errado. A pergunta de hoje é, você tem vivido para fazer Deus sorrir? Para fazer o seu pai sorrir? Sua maior obsessão é levá-lo a se ver em você? Você quer que seu pai se veja em você?
Porque quanto mais perto de Deus nós ficarmos, mais parecido com Ele seremos. E quando Ele olha para nós e vê a imagem dEle, a semelhança dEle, Ele se alegra. Diz assim, esse menino parece com o papai. O jeito dele falar, o jeito dele andar, o jeito dele sentar, o menininho bonitinho. É assim que estamos? Pare para considerar hoje o quanto você tem desperdiçado da herança que recebeu. Compete a cada um de nós tomarmos a decisão de gastar nossa vida naquilo que é belo, naquilo que é santo, naquilo que glorifica a Deus. Nós precisamos de raciocinar, irmãos, de pensar com clareza essas coisas. Tudo isso na presença daquele que é a causa de tudo que temos e somos, o nosso poderoso Deus, o nosso poderoso Pai. Ele é absolutamente, diga comigo, ele é absolutamente amável. E aí eu vou repetir, existem figuras paternas doentes e destrutivas, mas quando falamos do Pai eterno, devemos considerar que um de seus maiores atributos é o amor. Um dos seus maiores atributos. Existe um tripé de atributos poderosos, que é a verdade, a justiça e o amor. E este Pai eterno, um dos seus maiores atributos é o amor. Então, toda essa pecha, toda essa imagem, todo esse rótulo de um Deus rústico, de um Deus grosso, de um Deus que não está nem aí para o sofrimento dos seus filhos, essa é a narrativa do inferno, essa é a narrativa maligna para que a sua mente seja embotada e você não compreenda a verdade que a palavra de Deus está nos apontando. Em toda a Bíblia, na verdade, Deus demonstra uma notável preferência por pessoas autênticas. Diga comigo, Deus ama pessoas autênticas. Na verdade, ele prefere pessoas autênticas do que pessoas boas. E tem um versículo que nos faz provar isso, Lucas capítulo 15, versículo 7. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, há uma alegria poderosa com a pessoa autêntica. Aquele que se arrepende é autêntico, irmãos. Aquele que se arrepende reconhece quem ele é, reconhece o estado em que ele se encontra. Não é? Então, nós precisamos disso, de ver isso. Diga comigo, Deus ama as pessoas pelo que ele é, irmãos. Deus nos ama pelo que ele é e não pelo que nós somos. É atributo de Deus. É da natureza de Deus o amor por quem ele fez, ele nos fez, então ele nos ama pelo que ele é e não pelo que nós somos ou representamos. Este é o erro de muitas pessoas se tornarem religiosas, porque acham que fazendo isso ou aquilo vai fazer Deus amá-las mais. Não é assim que funciona. Deus não me ama porque eu estou sendo jeitosinho e cumprindo os princípios. Ele me ama porque ele me ama. Pronto. É o amor incondicional. Independe do que eu faça, do que eu diga. Não importa. Ele me ama. Sabe, irmãos, quando a gente olha essa parábola, a gente percebe que a redescoberta pode tocar muito mais profundamente do que a descoberta. Quando nós nos redescobrimos, quando nós redescobrimos o nosso caminho, a nossa casa, a paternidade que está sobre nós, quando nós redescobrimos isso, isso é esplendoroso, essa profundidade poderosa. Sabe, irmãos, o problema do pródigo foi ele que criou, foi ele que criou o problema para ele, foi ele que decidiu sair, foi ele que pediu a herança, foi ele que resolveu seguir o caminho dele. E sabe, irmãos, eu estudando esses dias, eu percebo que Deus não resolve o problema que eu criei. Diga comigo, Deus não resolve o problema que eu criei. O problema que eu criei, eu preciso resolver.
as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas afirmações, as minhas crenças. Eu preciso decidir resolver o problema que eu criei. E ele estava lá, o filho pródigo, distante, uma terra longínqua, estava sentado junto com os porcos, estava numa região, estava tendo fome na terra, ele estava desprezado, solitário, empobrecido, distante dessa paternidade. Ele que escolheu, ele que esbanjou, ele que fez escolhas erradas. E naquele dia, naquele instante, ele olhou ao seu redor e disse: espera aí, tem um negócio errado aqui. Meu pai não tem a obrigação de vir aqui, não. Eu errei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, para que ele possa me contratar como um dos teus trabalhadores, porque só isso já é suficiente para mim. Já resolveria o meu problema, eu trabalhar para o meu pai. Não tenho interesse de que ele me aceite como filho, porque ele, percebendo que não tinha a dignidade, ele viu em si mesmo o erro que ele cometeu. Então ele decide se levantar. Ele precisou rever suas escolhas. Ele precisou resolver o problema que havia criado. Deus, irmãos, resolve problemas fortuitos, ao acaso, problemas impetrados pela maldade, pela malignidade. Deus resolve os problemas quando nós entramos na presença do Senhor e oramos e choramos. Mas sabe, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas crises, a gente ora e parece que Deus nunca responde, não é assim? Você já teve essa experiência de orar por uma situação, orar e não ter respostas? Fique sabendo hoje que quando Deus não te dá essa resposta, você precisa analisar 3 coisas, na verdade 4 coisas. Você precisa perceber que a sua oração, Deus está dizendo: espere um pouco, fique no seu canto. A ausência de resposta pode ser isso. Eu espere aí, vai orando. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não. Mas sabe, existe uma classe de problemas que nós apresentamos diante de Deus e oramos diante de Deus e as respostas não surgem. Por quê? Porque Deus não vai se meter nesse problema. Porque fui eu que criei, foi eu que escolhi, foi eu que decidi. Então eu tenho que me levantar de onde estou e refazer o meu caminho. E tomar a atitude de reconstruir a ponte, de refazer a conexão. Isto é da minha alçada, porque eu fiz a besteira, agora eu preciso de resolver a questão. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, a sua volta, né? A volta do filho pródigo ao pai é melhor que antes. Por que é melhor do que antes? O filho levanta e diz assim: poxa, eu fiz uma baita besteira, eu me danei todinho, eu me desfigurei, eu já não pareço mais com meu pai. A nobreza da sua casa, a nobreza das suas vestes, a figura nobre da casa do meu pai não existe mais em mim. Eu sou agora um mandrajoso, eu sou um maltrapilho, eu estou desfigurado. Mas eu levantar-me e irei ter com meu pai. E aí ele segue. Imagine agora, irmãos, aquele filho com destino à casa do pai de novo. Se meu pai me receber como um funcionário, vai ser ótimo. Se meu pai pagar diárias para mim, eu vou ter onde morar, eu vou ter o que comer, eu vou ter um lugarzinho quente, eu vou me abrigar, eu vou ter a proteção. Eu quero ser um funcionário da casa do meu pai. Essa volta, irmãos, ela é melhor do que antes. Porque quando ele estava na casa do pai, não havia arrependimento. Não havia reconhecimento. Diga comigo, reconhecimento é honra. Honra é reconhecimento. Quando o filho olha para o seu pai e reconhece no pai todas essas coisas que eu falei aqui, da identidade, da casa, do alimento, da proteção, da comunhão e do propósito. Quando o filho reconhece essas coisas,
Quando ele entende isso, muda tudo. E quando ele retorna para a casa do seu pai, andrajoso, faminto, preocupado, angustiado, mas resoluto em resolver o problema que ele havia criado. Quando ele chega perto da casa do pai, o pai olha e diz: aquele lá parece o meu filho, o andado dele parece o do meu filho, o jeito dele se comportar na caminhada parece o do meu filho, mas está muito esquisito. Uma barba por fazer, umas roupas todas rasgadas. E quando o filho se aproxima, chega bem perto, o pai dá um sorriso de orelha a orelha, se enche de alegria e de empolgação e diz assim: puxa vida, não é que é meu filho querido? E então ele se dirige para o filho chega perto do pai e diz: pai, olha o reconhecimento e o arrependimento. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai corta ele. Calma aí, meu filho. Deixa isso para lá. Traga uma roupa nova. Traga um anel para o seu dedo. Traga uns sapatos. Ei, vai lá e mata aquele novilho cevado. Nós vamos fazer uma mega festa aqui, porque o meu filho que estava morto reviveu. O meu filho que estava perdido foi achado. Aquele filho, irmãos, ele volta arrependido. Por isso que o Senhor gosta muito mais de pessoas autênticas do que pessoas boas. A religiosidade tende a manifestar o caráter de pessoas que têm uma aparência de boa. São pessoas boas, mas não são autênticas, porque são religiosas. Elas têm uma aparência de boas, mas no seu coração não há arrependimento, não há reconhecimento do seu estado, de quem são de verdade. Essa figura ilusória de que é boa contrasta com a verdade que Deus vê. Então Deus olha para nós e enxerga o quê? Que nós não somos bons como estamos vendendo a nossa imagem. Então Deus prefere pessoas autênticas ao invés de pessoas boas. A religião provocou uma enxurrada de pessoas boas. São educadas, gentis, caminham para a igreja, mas não são autênticas. E essa autenticidade não está no fato de que você não transgride, que você não pisa no tomate ou na jaca, que você não peque, não tem a ver com isso, tem a ver com o arrependimento. Essa autenticidade tem a ver com arrependimento. Você transgride, você peca, você pensa coisa que não deveria, você faz coisa que não deveria, você fala coisa que não deveria, você quebra princípios e leis que Deus estabeleceu. Mas você reconhece a sua falha, reconhece o seu estado, você se arrepende de quem você está sendo, você se arrepende das suas práticas, você se arrepende do seu caráter ruim, você se arrepende dessas coisas nojentas e você reconhece não só o seu estado, mas o seu pai. Então, quando você volta para a casa do pai, você não volta só um filho todo deformado pela vida, todo cheio de vergões e de machucados pela vida, porque a vida bate dura. Você não volta só assim, mas você volta arrependido. E aí quando Deus olha, se você não precisa dizer mais nada, meu filho, você está arrependido. Você se arrependeu, você serviu, você se reconheceu, você sabe que o melhor lugar para você é na casa do papai. O melhor lugar para você é debaixo do princípio do papai. O melhor lugar para você é obedecendo às leis do papai. E o diabo, o transgressor perene, ele olha para você e diz: não, nada disso, pai, é uma coisa demodê, essa família tradicional, isso é ridículo, vamos acabar com isso. Esta é as narrativas, as leis do Deus desse século.
para impedir o seu relacionamento, mas o nosso amado Jesus conta essa parábola cheia de instruções, cheias de verdades gloriosas, dizendo assim: você pode não ser uma pessoa boa, mas você é autêntica. Eu estou te vendo, eu sei quem você é, eu sei das suas falhas, eu sei do seu afastamento, eu sei das suas transgressões, eu sei das suas pisadas, eu sei quem é você. A questão é, você sabe quem é você? Então, quando Deus olha para a gente voltando, né? Oh, Deus, tenha misericórdia de mim. O corpo todo detonado, usou drogas, usou álcool, pegou AIDS, pegou o diabo a quatro, volta todo. E Deus olha e fala assim: o meu filho está voltando para mim. O meu filho. Vamos fazer uma festa no céu. Vamos fazer O meu filho está voltando. Vamos dar um vestido novo para ele, vamos botar um anel no dedo dele, vamos dar autoridade, vamos dar um sapato novo para ele. É o meu filho que reconhece, agora ele está aqui aos meus pés dizendo: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu e contra ti. O pai olha, já vê de cara o coração cheio de arrependimento e o coração cheio de reconhecimento, e diz: ei, filho, levanta daí, vem cá, me dá um abraço aqui, deixa eu te dar um beijo. É isso que Deus faz. O filho perdido foi achado. O filho perdido foi achado. O filho morto reviveu. Então, irmãos, não queira ser uma pessoa boa. Queira ser uma pessoa autêntica. Porque pior do que perder-se lá fora é perder-se aqui dentro. A dracma perdida não foi perdida lá fora, foi perdida dentro da casa. E esses ensinamentos sobre as coisas perdidas, você precisa parar para refletir. Tem muita gente perdida lá fora, mas infelizmente tem muita pessoa perdida aqui dentro, que não se alegra em adorar a Deus, que não tem desejo de fazer a obra do Senhor, que não pulsa por festejar na presença do Senhor, tem preguiça das coisas de Deus. Isso não é certo, irmãos. Eu quero convidar você, à medida que você crê nessa palavra, à medida que você aceita essa palavra, eu quero nessa noite que você deixe de ser uma pessoa boa. Eu não quero que você seja uma pessoa boa. Eu quero que você seja uma pessoa autêntica e diga que você quer o Pai mais do que qualquer outra coisa. Ele, o Pai Celeste, Ele, o autor da nossa vida, Ele, o nosso protetor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele, o nosso alimento contínuo, Ele, o nosso Rei eterno. Se você reconhece a sua necessidade dele, fique de pé em nome de Jesus.